Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E como combinado, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios para falar das notícias da metrópole de Campinas. Mas primeiro aquela atualização diária dos casos da Covid-19 no nosso país. Infelizmente, já passamos da marca de 9 milhões de pessoas que testaram positivo. Número de óbitos também está crescendo. Seja bem-vinda, bom dia. Vamos atualizar então, Mirna. Bom dia, Gabriel. Uma atualização difícil para nós, né? Diariamente aqui no Câmara Total, dentro do Notícias da Metrópole. Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, são 9.229.322 casos da Covid-19 até esta segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Dia também que o Brasil aí superou a marca dos 225 mil óbitos devido à doença. São 225.099 óbitos no país. No estado de São Paulo, 1.779.722 casos da Covid-19, com 53.090 óbitos até esta segunda-feira. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, sem antes não esquecer de deixar aqui as condolências da TV Câmara Campinas aos familiares das vítimas da Covid-19. Aqui na RMC são 149.133 casos confirmados da doença e Campinas, né, lidera aí o ranking até esta segunda-feira. São 61.286 casos de Covid-19, Indaiatuba na sequência com 13.671, Americana 10.392, Sumaré 9.773, Santa Bárbara do Oeste 9.500, Hortolândia 7.783, Paulínia 6.016, Valinhos 5.868. Agora as cidades que têm menos de 5.000 casos: Itatiba, Vinhedo, na sequência Cosmópolis, Jaguariúna, Nova Odessa, Montemor, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho e as duas cidades que continuam com menos de 1.000 casos, Olambra 748 e Morungaba 390. Nas últimas 24 horas, 511 casos, né, registrados na cidade de Campinas. Passamos dessa marca de 500, então é um número bastante alto. Sim, agora a gente vai falar dos óbitos também, que tivemos aqui bastante na nossa cidade. Olha, na RMC, 3.795. Campinas lidera o ranking com 1.645 óbitos. Foram 7 vítimas atualizadas nas últimas 24 horas. Sumaré aparece com 324 óbitos, Indaiatuba 322, Santa Bárbara do Oeste 261, Americana 252, Valinhos 225, Hortolândia 211, Paulínia, que até ontem tinha 100, tem 101, agora cidades com menos de 100 óbitos. Nova Odessa, Itatiba, Cosmópolis, Vinhedo, Montemor, Arthur Nogueira, Jaguariúna, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba, que até ontem também registrava 5, né? Agora tem 7 óbitos e Olambra permanece com 5 óbitos devido à Covid-19. E aqui na nossa cidade, Gabriel, as 7 vítimas da Covid-19 que foram registradas, atualizadas aí nas últimas horas, até essa segunda-feira, na verdade, todas elas eram maiores de 60 anos. Olha, uma mulher de 95 anos, dia 28 de janeiro é a data do falecimento, uma de 60, 27 de janeiro, uma mulher de 88 anos, tinha comorbidades também, a de 60 também. Um homem de 88 anos com comorbidades. Um homem de 78 também tinha outras doenças. Um homem de 90 anos e um homem de 92 anos. Inclusive, o público aí que será a primeira fase da vacinação para a população, o público que hoje, apesar de não ser a taxa de maior transmissão, de acordo com os boletins epidemiológicos fornecidos aqui na cidade de Campinas, são eles 87% do número de óbitos registrados na nossa cidade.
Gabriel, inclusive quando a gente fala desses óbitos, a gente não pode esquecer da questão dos leitos. E até esta segunda-feira, Campinas ainda registra mais de 80% de ocupação. Faz mais de uma semana, né, que a gente sempre fala da ocupação dos leitos na cidade de Campinas. Nós tivemos, né, o acréscimo, a compra de 15 leitos para a cidade de Campinas, mas no total, na rede municipal, estadual, particular, permanece acima dos 80%. Sim, até esta segunda-feira eram 83,46%. Olhem só, dos 254 leitos disponíveis, 212 estavam ocupados. 100 leitos do SUS municipal, 86 ocupados, 17 leitos na Unicamp, 16 ocupados. E na rede particular, 137 leitos disponíveis, dos quais 110 ocupados. Lembrando que nessa segunda-feira, olha, o Ouro Verde abriu mais 5 leitos disponíveis para os pacientes da Covid-19. Então, e a proposta é que a gente tenha mais ainda uma abertura que acontece nesta quinta-feira, dia 4, serão mais 5 no dia 4. Então, a gente teve dia 28 de janeiro, 1º de fevereiro ontem e mais 5 que devem ser abertos na próxima quinta-feira. Com esses novos leitos, no SUS municipal serão 105 disponíveis, que ficam 55 no Ouro Verde e 10 no Hospital Mário Gatti. No entanto, a gente observa que essa taxa é uma taxa que ela não tem abaixado aqui na nossa cidade. Isso é um esforço que toda a sociedade, toda a comunidade precisa fazer, né? O distanciamento, não se aglomerar, continuar utilizando a máscara, álcool em gel, lavar bem as mãos. A gente está falando isso há 11 meses, mas são recados que a gente precisa ter e continuar, já que a pandemia ela continua na cidade de Campinas, em todo o estado de São Paulo e em todo o Brasil. Cidade vizinha de Campinas, prefeito que foi eleito há pouco, Ângelo Perugini, testou positivo? Testou positivo, está internado aqui em Campinas, no Hospital Samaritano. E de acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia, o seu quadro de saúde é estável, com sintomas leves, e o prefeito está recebendo todos os cuidados para uma breve recuperação. Agendamento de vacinação. Sei que eu falo essa palavra, todo mundo em casa. Será que já é a minha vez? Será que não? E agora, Mirna Abreu, a cidade de Campinas reabriu o agendamento. Qual que é o grupo? Como é que funciona? Site? Lembra que nós falamos que, em função que as doses haviam acabado, os profissionais de saúde que não atuam diretamente não podiam mais agendar? Sim. Agora eles podem, olha só. Então, a gente ainda está na fase para os profissionais de saúde que trabalham em clínicas, laboratórios e consultórios também. Olha, então são médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, cirurgiões dentistas, fisioterapeutas, técnicos em laboratórios de análises clínicas e motoristas de ambulâncias. Então, esse é o público que ainda está nessa fase da vacinação dos profissionais da saúde. A reabertura foi não em função de novas doses, mas em função do não comparecimento de pessoas que estavam agendadas. Então, tem que entrar lá no site vacina.campinas.sp.gov.br, aqui na nossa tela, colocar ali o agendamento e a prefeitura faz um alerta. A gente sabe que as pessoas às vezes fez um agendamento, mas vai ter um compromisso, foi escalado, mudou a escala no trabalho, uma série de coisas. Também é possível que essas pessoas façam aí remanejem a data. Com isso, libera a data para outras pessoas que poderiam ser atendidas nesse dia. Lembrando que, inclusive, gente, não está tendo, inclusive, a fiscalização, de acordo com a prefeitura, está sendo rigorosa na documentação para que as pessoas, elas provem que elas são realmente desse grupo que está sendo vacinado nesse momento. Olha, respeitando, se for observado que algum desrespeito a essa informação, esse cadastro, não há um holerite, não há uma carteira de trabalho ou uma declaração, essa pessoa não será
vacinada. No vacina.campinas.sp.gov.br tem todos os critérios e é importante que a pessoa comprove que atua em um desses segmentos para conseguir, então, ser vacinada. Lembrando que, neste momento, nós temos a vacinação no Centro de Vivência dos Idosos, lá no Taquaral, e no CAIC da Vila União. Então, o profissional tem que apresentar um RG, uma carteira de motorista, algum documento para poder comprovar que é a pessoa agendada e que está neste grupo aí prioritário agora para poder ser vacinado contra a Covid-19. A gente está falando da cidade de Campinas, mas as cidades da nossa região também estão inseridas neste contexto. A Americana é uma das cidades que também começou a vacinação? Começou hoje. Lá em Americana, agora os profissionais da saúde também, que não estão diretamente, semana passada aconteceu a vacinação daqueles que estão diretamente ligados aí ao atendimento da Covid-19. Agora, então, é esse grupo, igual a Campinas, que já tinha iniciado na semana passada. Então, agora a vacinação está sendo realizada na Secretaria de Saúde da cidade de Americana. E também, olha, lá a prioridade será dada para os profissionais da saúde acima de 60 anos de idade. Inclusive, funcionários que estão afastados desde o início da pandemia, porque muitos foram afastados em função de serem do grupo de risco, também podem ser vacinados neste momento na cidade de Americana. Vamos de polêmica agora, Mirna Abreu, que é o Plano São Paulo, né? Nós já tivemos diversos protestos de muitas categorias. Neste momento, cidade de Campinas na fase laranja, após as 8 horas da noite, fase vermelha. Fase vermelha também aos fins de semana, mas pode ser que tenha flexibilização por aí? Pode ser, mas eu vou falar daqui a pouquinho, porque antes eu vou falar da questão da vacina. Olha só. Em coletiva, o governo do estado de São Paulo anunciou que dia 8 de fevereiro começa a vacinação dos idosos em todo o estado. O governo do estado de São Paulo confirma que iniciará a vacinação de idosos com 587 mil doses da vacina do Butantan e começa a vacinar no próximo dia 8 de fevereiro as pessoas de mais idade no estado de São Paulo. O envio destas doses da vacina do Butantan vai ocorrer até quarta-feira desta semana para todas as regiões do estado de São Paulo. Nenhuma região do estado de São Paulo ficará sem vacina para vacinar os idosos dentro do programa estadual de imunização. Esse lote de vacinas do Butantan será utilizado para vacinação inicialmente de idosos acima de 90 anos e, na sequência, idosos acima de 85 anos. E o governador confirmou também a vinda de um novo lote dos insumos vindos da China para a produção da Coronavac, que devem chegar aqui no próximo dia 10. O governo da China acaba de liberar a exportação de mais 5.600 litros dos insumos da vacina do Butantan. Portanto, com isso, teremos mais 8.700.000 vacinas em São Paulo, com a chegada prevista até o dia 10 de fevereiro. E o governador apontou ainda, inclusive, para essa flexibilização das restrições do Plano São Paulo. De acordo com as informações, olha, nós temos aí redução de taxas de transmissão e internação em todo o estado. Na próxima quarta-feira, o governo do estado de São Paulo vai anunciar mudanças nas medidas de restrição complementares do Plano São Paulo. Com 2 semanas consecutivas de retração do número de internações e caso este cenário se mantenha em queda, na próxima quarta-feira, 3 de fevereiro, vamos anunciar medidas de suspensão das restrições impostas pelo Plano São Paulo relativas aos horários de funcionamento do comércio, shoppings, bares e restaurantes, inclusive aos finais de semana. As medidas instituídas no Plano São Paulo, com apoio tanto da população quanto dos comerciantes, permitiram com que conseguíssemos controlar a evolução da pandemia
no nosso estado. Conseguimos regredir pela segunda semana consecutiva as taxas de ocupação, inicialmente em 4% na terceira semana e 8% na quarta semana. Isso nitidamente mostra a redução do vírus em cada uma das regiões do estado. Essa é o que nós chamamos de dinâmica da epidemia. Também reduzimos a ocupação nos leitos de unidade de terapia intensiva. 68,5% no estado, 67,9% na Grande São Paulo. Lembrando que nas semanas anteriores nós tínhamos taxas de ocupação superiores a 70%, próximos a 71%, tanto no estado quanto na Grande São Paulo. Também nos casos recuperados, a taxa de ocupação nos leitos de UTI uma queda e uma possível flexibilização. Então, amanhã vai ter a coletiva em que vai ser explicado e se vai permanecer da forma como está, fase laranja e fase vermelha acima das 8 horas da noite e fins de semana, ou se teremos uma flexibilização de alguns setores. O que aponta, inclusive, a coletiva é que haverá, mas a confirmação só amanhã mesmo, na coletiva do governo do estado, que acontece sempre 1:45 da tarde. Vamos aguardar essa quarta-feira, então. Mina, ontem eu entrevistei ao vivo aqui no Câmara Total a Débora Palermo, ela que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, da Juventude, ex-conselheira tutelar, e nós abordamos o caso do menino que foi resgatado, que estava acorrentado em um barril. A Prefeitura de Campinas está aguardando o relatório sobre este caso. Sim, a Prefeitura emitiu uma nota nesta segunda-feira, dizendo que o prefeito de Campinas, Dário Saad, determinou a apresentação em 24 horas do relatório completo sobre todos os atendimentos feitos pela rede socioassistencial do município à família da criança que estava sofrendo maus tratos, conforme denúncias de vizinhos. Então, de acordo com essa nota, esse relatório deve ser apresentado hoje. Lembrando que a criança recebe cuidados médicos no Hospital Ouro Verde, onde permanece internada e em estado estável. O menino apresenta desnutrição e passa por exames. O levantamento prévio, já realizado ainda nesta segunda-feira, aponta que a família era acompanhada pelo Conselho Tutelar, pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, pelo CAPS 1, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, e por uma organização da sociedade civil conveniada da Prefeitura. Então, a gente aguarda esse relatório para que, então, a Prefeitura possa tomar aí as devidas providências em relação aos serviços municipais, para até, inclusive, instaurar se houve ou não omissão desses órgãos que atendiam essa criança. E, Mina, para a gente poder encerrar as notícias da metrópole de Campinas, amanhã nós teremos a reunião extraordinária, a primeira do ano, mas já para quinta-feira, interrupção de água em Campinas? Isso mesmo, por isso que amanhã é dia de fazer a reserva de água. Você que mora aí numa parte da cidade universitária, em Barão Geraldo, porque na quinta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, haverá a interrupção do fornecimento de água, porque a Sanasa fará o serviço de capeamento de redes. Os hospitais Boldrini e o Centro Médico serão afetados por essa medida também, mas a Sanasa vai disponibilizar para os 2 hospitais caminhões-pipa para o abastecimento na quinta-feira. Então, cidade universitária ali na região da Unicamp, da PUC, do Centro Médico e também do Boldrini, aquela parte ficará sem água na quinta-feira. Tem que fazer a reserva amanhã apenas para quinta-feira, não precisa reservar para a semana inteira, que a gente sabe o recurso escasso que é da água. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo? Sim, a gente vai falar sobre as reuniões extraordinárias e outras ações parlamentares. Combinado, então, até já. Até já.